Por isso que ele vai acrescentar algo àquilo que já sabemos ou que ainda não sabemos sobre as aparições de Medjugorje no seu início. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Maria Santíssima. Sejam cordialmente bem-vindos. É muito bom ver-vos aqui juntos neste local. Fico muito contente e agradeço a Deus a vossa presença. O tempo hoje está clemente, podemos mesmo estar sentados ao sol, juntos. Eu agradeço ao Padre Zlodimir que me apresentou e que me deu a possibilidade de aqui vir testemunhar perante vós. Não será propriamente uma catequese, será mais o meu testemunho. Algo que mudou completamente o curso da minha vida. Nunca tinha pensado antes, nunca poderia imaginar, nunca poderia sonhar de um dia tornar-me franciscano e sacerdote. E tudo isso mudou em 1981. Onde foram esta manhã alguns de vós rezar esta manhã na Colina das Aparições para dar início a esta reunião comunitária, este momento na Colina das Aparições. Fostes ao local onde verdadeiramente o céu tocou a terra. Eu nasci nesse local, no pé precisamente da Colina das Aparições. Eu cresci com 3 outros irmãos e irmãs, nós, os 4 e o nosso avô. Para que possais compreender um pouco melhor, um dos videntes, o Ivan e eu, nós frequentámos a escola juntos, pertencíamos à mesma turma, partilhávamos a mesma escola e caminhávamos juntos entre a escola, que ficava aqui junto da igreja, e as nossas casas. E partilhávamos muita coisa quando voltávamos para casa no final da escola. Portanto, crescemos juntos, passámos tempo juntos, como Visca, Ivanka e Maria e Miriana. O pequeno Yakov, ele era um pouco mais jovem, fazia 5 anos de diferença em relação a nós e, portanto, não estava propriamente enquadrado no núcleo dos nossos amigos, porque era bastante mais novo. Mas, como vos disse, a partir de 1981, tudo mudou. Dia 24 de junho, tudo mudou. Nesse dia, aproveitámos o facto de termos mais liberdade para brincar, porque o que fazíamos, o que as nossas famílias faziam, era ocupar-se da vinha e da produção de tabaco. Portanto, diariamente, nós passávamos o tempo da seguinte forma: levantávamos às 4h30, 5 da manhã, em função daquilo que era necessário. E íamos de imediato colher as folhas de tabaco, trazíamos-las para casa, passávamos um fio, eram, por assim dizer, ligadas e suspensas para que pudessem secar. E fazia-se tudo o resto que levava até ao tabaco que era vendido. Portanto, a última etapa. Nesse dia 24 de junho, tratava-se no nascimento de São João Batista, portanto, era dia feriado, era um dia festivo e nós não trabalhávamos.
nós, os rapazes, jogávamos futebol, aproveitávamos para jogar futebol entre nós. E nós estávamos precisamente por baixo da colina, onde hoje em dia os autocarros estacionam com os peregrinos. Ali havia um pequeno espaço onde se podia jogar futebol. Lembro-me perfeitamente desse dia, quando acabámos de jogar, fomos para casa e ao longo do caminho que hoje em dia vai para o cenáculo, encontramos Miriana, Ivanka e Milka, a irmã da vidente Maria. Depois encontramos um pouco mais à frente Visca. Ninguém poderia sonhar, imaginar, supor aquilo que iria acontecer meia hora mais tarde. Meia hora mais tarde, quando saí de casa, vi em frente à casa da Visca pessoas que se tinham juntado e eu perguntei o que é que está a acontecer aqui, porque quando alguma coisa acontece no meio das aldeias, as pessoas agrupam-se para falar, para discutir, para tentar saber o que se passa. Então eu conhecia um primo da Visca e vi que estavam excitados e perguntei o que é que aconteceu, o que é que se passou. Então a Visca disse-me: nós vimos Nossa Senhora. Eu fiquei bloqueado nesse instante perante estas palavras. Eu não conseguia dizer o que quer que fosse. Fiquei completamente bloqueado, nem podia pensar, nem refletir. Eu só conseguia olhar e ouvir. E ouvir sobretudo aquilo que os mais velhos diziam. E Visca repetia com insistência que tinha visto Nossa Senhora. Nesse momento eu estava de tal forma bloqueado, não digo que não seguisse a fé, mas eu não sabia nada sobre aparições, nem de Lourdes, nem de Fátima. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas se os religiosos e as religiosas diziam isso, seria vagamente, mas enquanto nos davam catequese. Ou seja, como nós dizemos, nós, jovens, nessa altura, aquilo que ouvíamos por um ouvido saía pelo outro. Mas essa tarde fez silêncio. Os meus pais foram informados sobre aquilo que tinha acontecido e quando entrei em casa, um silêncio. Ninguém dizia nada a ninguém. Os meus irmãos não diziam nada. Apenas olhávamos uns para os outros em silêncio. Pensávamos sobre aquilo que tínhamos escutado. Era incrível. Era de tal forma novo e inesperado que nessa noite, posso dizer-vos por mim, nessa noite, para mim, nessa noite aconteceu a mudança da minha vida. Eu sonhava com aquilo que poderia fazer. Eu queria era acabar o liceu. Os meus objetivos não eram seguir muito, ninguém falava sobre isso, era sobretudo terminar o liceu e depois, como os outros da minha aldeia, seguir o decurso, seguir o caminho que os outros já haviam feito, ou seja, emigrar para a Alemanha ou para a Suíça. Porque víamos que aqueles que vinham passar o verão entre as suas famílias aqui falavam do estilo de vida, da qualidade de vida, de tudo aquilo que podiam comprar, de tudo aquilo que lhes era oferecido nesses países, dizendo que a vida era abundante. Então, como criança, eu pensava, refletia sobre isso e dizia: o meu caminho, a minha vida, será finalmente acabar por fugir deste tabaco, de todo o sacrifício, da miséria e tudo aquilo que era a realidade que se vivia aqui à época. Os pais, no entanto, faziam esta vida
e aguentavam tudo com ligeireza, sem peso. Mas essa noite tudo mudou. Não sei o que era. Se era o medo, não sei dizer-vos o que era. Nessa noite eu sonhei. U tom mome snu E nesse meu sonho eu estava sozinho num barco que navegava num lago. Porquê sonhar com barco e com lago? Não sei. Não vos posso dizer. to u tome snu bilo tako realno i stvarno. Mas esse sonho era de tal forma real Vrijeme nije bilo nimalo vjetra kao što sada malo ovdje puše. Ali u e jednom vento. O tempo estava tranquilo e de repente levantou-se um grande vento tu barku zajedno sa mnom i prevrnuo je. que fez com que o barco onde eu estava se tivesse voltado. Então eu encontrei-me de repente no meio da água, sendo que não sabia nadar e fiquei em pânico. Ostao je samo ovaj dio moje desne ruke iznad vode. Senti que estava completamente submerso, à exceção da minha mão direita. E, no meio do meu pânico, uma mão vinda do céu pegou no meu pulso e retirou-me da água. E, nesse momento, eu reconheci a presença de Nossa Senhora Bem-aventurada Virgem Maria e foi aí que eu acordei. Acordei, mas com tristeza por ter acordado, porque queria manter-me na presença da Nossa Senhora. Mas fiquei feliz em simultâneo porque vi que estava com saúde, não estava ferido, que estava são. Então, esse sonho, esse acontecimento, foi algo que me marcou. Passei a pensar nele com frequência. Porquê? Qual a razão daquele sonho naquela noite? Mas acredito que esse mesmo sonho mudou a minha vida. 2 meses mais tarde, quando o Padre Ioso foi levado preso pela polícia, prenderam no presbitério porque ele divulgava o Evangelho, porque ele tinha falado dos 40 dias, durante 40 dias, sobre as aparições. Um dia encontrei o meu colega Ivan, que me disse: eu vou para o seminário. Eu olhei para ele e disse-lhe: eu também. I nisam ja te godine otišao. To je bilo već 80. Não fui nesse mesmo ano, foi em 1981, fui para o seminário em 1982. Goja Comecei a formação em Dubrovnik, em Ljubuški, para o noviciado, depois Makarska, na costa Croácia, e Bolonha, na Itália. E em 1992, kad je 33 anos, ja sam slavio u ovoj crkvi quando estávamos em plena guerra, nesta igreja em Medjugorje, durante o Festival dos Jovens, eu celebrei a minha primeira Eucaristia. Dakle, taj događaj o kojem ja nisam tada puno. Esse acontecimento, Sutradan kad smo mi započeli, dakle, ta noć je prošla, sutra je bilo normalno sve. volto a falar-vos no primeiro dia das aparições. No dia seguinte, tudo começou, o dia começou como normalmente começava. Levantamos às 4 da manhã, chamados pelos nossos pais, que nos despertaram, mas não se falava sobre aquilo que tinha acontecido na véspera. Ninguém dizia nada sobre as crianças que tinham visto a Virgem. E depois, Dolazi moj por volta das 5h30, 6 horas, estávamos ainda em casa a tratar o tabaco. O meu avô chegou e disse: eis que Nossa Senhora apareceu de novo. Foi como se fôssemos apóstolos. É como se deixássemos as redes e os barcos, lançámos tudo por terra, o tabaco e os utensílios que tínhamos, e subimos até ao topo da colina. Uma colina que nós conhecíamos bem.
Eu tinha brincado naquela colina horas e horas com outros meninos da aldeia. Portanto, conhecia bem. Nós brincávamos naquela montanha, era muito familiar. Era um espaço que nos dizia muito. E subimos até o local onde está hoje em dia a imagem de Nossa Senhora. Quando subíamos para a montanha, os videntes já estavam a descer e começaram a descrever-nos as primeiras coisas. Foi a primeira vez que nos falaram desse encontro com Nossa Senhora. Eu lembro-me de que aqueles 6 jovens que nós conhecíamos bem, što će se dogoditi. Proveli smo cijelo poslijepodne zajedno, družili smo se. e daí que no dia seguinte organizámos o nosso dia para que no final da tarde pudéssemos estar também na montanha. Reservar as últimas horas do dia. E lembro-me que quando começámos a subir a colina, nesse terceiro dia, começámos a subir a partir da estrada e, de repente, ao lado de Ivan, eu estava ao lado de Ivan, e ele disse-me, olha para a luz. Eu olhei, não via nada. Eu via os arbustos, via pedras, mas não via luz nenhuma. Ele disse-me de novo, olha para a luz. Eu não via nada. Ele disse-me, mas como é que tu não vês nada? E eu disse, mas como é que tu sabes aquilo que vês? E então ele começou a correr de repente, desde a base da montanha até lá acima onde se encontra a estátua de Nossa Senhora. Nós fazíamos muitas vezes juntos na brincadeira durante 5 minutos. Eles correram rapidamente, muito mais rápido que nós, e quando chegámos junto deles, eles já estavam de joelhos e rezavam. Eu olhava à minha volta, mas não via nada daquilo que eles poderiam eventualmente fazer. O que era estranho. De repente eles pararam, e eles deixaram de rezar e olham fixamente para um ponto. Todos olhavam para o mesmo ponto, na mesma direção. Eu lembro-me, Yaakov levantava a cabeça porque era mais pequeno, mas fazia-o porque, sendo mais pequeno, olhava para o mesmo ponto e exigia uma postura física difícil. Eu olhei para eles e via que os seus lábios mexiam, que diziam alguma coisa e que falavam com alguém, mas eu não compreendia nada. Tudo isso durou cerca de 15 a 20 minutos. Tako da mi je to bilo još nešto što nisam mogao dovoljno razumjeti ni shvatiti što se... Foi qualquer coisa que eu não conseguia compreender, não conseguia interiorizar. O que é que se estava ali a passar? E quando tudo terminou, eles disseram, partiu, foi embora. Eu perguntei, mas quem foi embora? Eu não vi ninguém. Eles fizeram o sinal da cruz e voltaram à conversa connosco. Foi um momento extraordinário que nunca conseguiremos compreender. E desde esse dia, o nosso ritmo cotidiano, a nossa vida cotidiana daqui mudou completamente. De manhã trabalhávamos, pela parte da tarde reservávamos o tempo para a oração e para o encontro com Nossa Senhora e com os videntes na colina. Isso durou alguns dias. Depois chegou a decisão do poder que declarava que o topo da colina era interdito. Aliás, toda a colina. Nós deixámos de poder aceder à colina. Então, começámos a juntar-nos junto às casas, nos campos, era aí que nos encontrávamos. E depois vieram as autoridades e disseram, não podeis rezar, não podeis juntar-vos aqui nos campos. Se quiseres rezar, ide para a igreja. Então nós fomos para a igreja e desta forma começaram a ter lugar as aparições na igreja.
tu jednu godinu, onda naravno kad je počela nastava. E foi a partir daí que este ritmo de oração, este programa diário começou mais ou menos como aquilo que temos hoje. Svaki put kad smo mogli došli ovdje, ako nismo stigli na misu, barem molitvu 7 očanaša. E durante o período estival isto aconteceu assim. Quando a escola começou, tentávamos também estar presentes. Quando não conseguíamos, pelo menos rezávamos o terço da paz, com os 7 Pais Nossos, Credo e Ave Maria. Dakle, bila Em 1982 já estava no seminário e, apesar de estar afastado, tentava vir o mais possível. vrlo brzo mi je postalo jasno, promatrajući upravo njih, A minha incerteza, a minha indecisão inicial sem saber muito bem foram esclarecidas, gradualmente. Eu via que a vida dos próprios videntes mudou e eu observava isso. Aqueles que tinham sido meus companheiros, colegas de brincadeira, e que estavam no bom caminho. Era algo que se sentia espiritualmente. E isso trouxe-me paz e fortificou-me svima nama na većini ovih ljudi e koji dolaze, pensava que aquilo que estava a acontecer em minha casa, estava a acontecer na nossa aldeia, estava a acontecer com aqueles que nos vinham visitar, esta mudança. ono što sam osobno proživio, odnosno ono što sam osobno osjetio, Eu vivi, pessoalmente, aquilo que eu senti pessoalmente vremena i svih onih događanja foi koja su se evo kasnije dogodila za svih ovih 44 više godina ovdje na ovome mjestu. Foi manancial que começou há 44 anos e continua. O que eu gostaria de sublinhar ainda é a importância daquilo que aconteceu. Rekao sam vam da sam puno puta razmišljao Eu disse-vos que pensei muito, o onome svom, refleti muito, enquanto sacerdote, sobre o sonho que vos descrevi. a ja sam uvjeren da je. Será que foi esse o sonho que levou à mudança da minha vida? Eu penso que sim. Pensei muitas vezes e perguntei a mim próprio muitas vezes: será que eu compreendi bem? Será que eu tomei a boa decisão? Será que eu fiz aquilo que deveria ter feito? Será que escolhi bem o caminho que escolhi? Será que era aquilo que eu deveria ter feito? Svećenik često zna upasti u određene kušnje, Sabe-se nedoumice, que todos, inclusive os sacerdotes, smatranja, caem em crises, em dúvidas, em tentações, em interrogações, em reflexões. Sabeis como sair dessas situações? Eu vinha aqui a Medjugorje, colocava-me no confessionário, confessava às pessoas e aí compreendia tudo. sad ću vam ispričati samo to jedno iskustvo koje mi se Vou-vos contar uma experiência que vivi isto sobre este mesmo assunto. Um confrade veio ter comigo com os seus problemas. teškoćama, Ele falou-me das dificuldades que estava a enfrentar naquele momento da sua vida kako ja to rješavam. Ja odem e eu perguntei-lhe: u ispovjedonicu i tu se sve riješi. sabes como é que eu encontro as minhas situações? Quando eu tenho problemas eu vou a Medjugorje e ao confessar os peregrinos tudo se resolve. Ele olhou para mim Sjedim ja u svojoj e disse: župi "Ouve, i bilo je, mislim, prije eu estava convencido de que i gledam não era por aí ne znam tko je igrao. que chegaríamos a resolver os problemas. Bio je isto ovako festival mladih, ulazi taj moj subrat i mene za... Então, o tempo passou, estávamos aqui, eu estava aqui no Festival dos Jovens, encontro o mesmo confrade e ele vem e abraça-me. Eu perguntei-lhe: o que é que se passa? Ele disse-me: sabes, tu tinhas razão. Eu fui a Medjugorje várias vezes, estive no Festival dos Jovens e confessei durante 3 horas consecutivas. Bilo mi je Os drago. meus problemas, as minhas dúvidas, as minhas ansiedades foram resolvidas. I ono što bih još Tudo ficou reequilibrado. E eu pensei: isto acontece com os outros também. Queria igualmente sublinhar-vos algo de importante que aqui acontece. Muitas das mensagens que Nossa Senhora deixou aqui ao longo dos anos falam da oração.
Imensas vezes Nossa Senhora pediu-nos, queridos filhos, rezai, rezai, rezai. O que eu vos quero dizer hoje é que cresci numa família onde, literalmente, nós rezávamos diariamente. Depois do trabalho, um trabalho duro, que era feito nos campos, voltávamos para casa e, à volta da mesa familiar, não só comíamos, falávamos e rezávamos. A mesa era fulcral, era o ponto de encontro. Todos os dias, ao final do dia, o meu avô orientava a oração, saudando Nossa Senhora, primeiro o anjo do Senhor, depois outras intenções, uma oração que durava 15 a 20 minutos. Eu, como criança, isso deixava-me nervoso às vezes, devo dizer-vos sinceramente. Às vezes achava que era demais. Não compreendia à época. Não percebia, não compreendia o significado, não compreendia o valor dessa oração que fazíamos diariamente. Pa smo znali nekada reći djedu, ajde malo skrati večeras jer imamo malo... Dizíamos, às vezes, ao nosso avô, por favor, reduza um pouco a oração esta noite. Vai haver um jogo de futebol, gostaríamos de ir jogar. E quando nós pedíamos para ele ser mais curto na oração, ele fazia ao invés. Ele aumentava o tempo de oração. Então não compreendia e ficava zangado. Isso há 44 anos atrás. No pé da Colina das Aparições, no Krizvak, por todos os lugares da paróquia, à frente das casas, na entrada das casas, só se ouvia oração. Todas as famílias rezavam juntas ao final do dia. Portanto, ouvia-se oração por todos os cantos desta aldeia. Prije nego li se rekne molitva. Kad se rekne zajednička molitva, onda si slobodan. Nunca me permitiriam de ir brincar, jogar futebol, o que é que fosse, antes da oração. Primeiro era a oração. E depois teria tempo para encontrar-me com os colegas, brincar, jogar, mas a oração deveria estar em primeiro lugar. E esse hábito deixou marcas. E esse bom hábito continua ainda a fazer parte da vida dos paroquianos, mas também dos peregrinos que atravessam as estradas da nossa aldeia. Muitos com os terços na mão. Ninguém aqui os proíbe de rezar hoje em dia. E muitos descobriram aqui o valor da oração, aqui em Medjugorje. O que gostaria de transmitir do fundo do coração, caros jovens, vós estáis aqui, viestes aqui, a este lugar, mas eu hoje, antes de vir aqui, sabes que muito pensei na escada de Jacob, aquela escada dos anjos, que é chamada porta do céu, porta de Shelley, que leva ao céu. Vós estáis aqui, neste momento, e viestes até à casa do Senhor. Como diz, vamos para a casa do Senhor. Vós aqui estáis na casa de Deus. Vós, jovens, vós estáis aqui na casa do Senhor, que é a vossa casa, a casa do Pai. Estáis na porta do céu. Aquela que nos reúne aqui é aquela que nos reúne há mais de 44 anos. A mãe que nos reúne. Por isso é importante aquilo que o padre disse há pouco, o padre Zodimir. O papel da mãe, muito importante. Caros jovens, tendes olhos, tendes cérebros, tendes ouvidos, compreendeis que o combate maior
o maior ataque é contra a mulher. Žena je danas najugroženija. A mulher, hoje em dia, encontra-se ameaçada. A upravo važnost Queremos desvalorizar a mulher hoje em dia. to sam ja osjetio. E a importância da mãe é infinita. Eu senti isso na minha família. Možda je neko nešto doživio drugačije, ali Outros, como eu, tiveram outras experiências em relação às mães. Mas o objetivo da mãe é juntar, encorajar, incentivar, jednako tako zna dar tudo aquilo que é necessário. Mas ela, a mãe, também é capaz de, noutras situações, ser determinada. E às vezes pode ser mesmo dura. É por isso que a Mãe Celestial, nos chama até aqui molitve u našu obitelj. para introduzir este valor da oração em família. É a força que vai alimentar, fortificar a nossa vida. Os videntes dizem, quando perguntam à Nossa Senhora por que vieste a Medjugorje, disse, porque aqui em Medjugorje este povo tem a fé, uma fé forte. E todos os peregrinos que aqui vêm podem aprender algo sobre a fé. E podem, aqueles que não sabem, compreender aquilo que é ter fé. Vós, aqueles que vindes aqui este ano, terão alguma dificuldade em compreender a realidade de 1981. Como era a realidade, como era a vida em 1981. E como a vida mudou com aquilo que aconteceu com o início das aparições. Será que conseguis sentir a força da fé? Seguramente que sim. Molite. E este apelo constante de Nossa Senhora, dizendo, queridos filhos, rezai, rezai, rezai. Através da oração, ireis descobrir a força, a graça, a paz. O que vos desejo hoje, e não só para hoje, mas para os dias do festival, é de que possais sentir que estais na casa do Senhor, aqui. De sentir que esta é a porta do céu. A porta que abre o espaço do vosso coração para que possais ter novos horizontes para a vossa vida. A porta que ireis passar, a porta pela qual que ireis atravessar, que vos pode preencher o coração de alegria. Muito obrigado por me ter escutado.